Olá, para você que acompanha o Facebook do site Lance Notícias, hoje a gente recebe aqui na redação o dirigente espiritual do Centro de Xaxim, o Rogério, está aqui conosco. A gente agradece a oportunidade, pela primeira vez estar nos visitando por aqui, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que vem sendo realizado ao longo desses anos. Boa tarde, Rogério, satisfação te receber aqui no Lance Notícias. Boa tarde, Felipe, a satisfação é minha. Em nome da comunidade umbandista da cidade de Xaxim, por que não dizer de Xanxerê e de Chapecó, que nós temos muitos integrantes da nossa casa que são daqui, que trabalham lá como voluntários. Eu agradeço imensamente em nome de todos a oportunidade de estar aqui. Me sinto lisonjeado em nome da nossa comunidade pelo teu convite, tá certo? E eu fico muito feliz em poder contribuir não só com o trabalho bacana que vocês fazem com a comunidade, mas também com a minha religião, podendo divulgar valores que nossa religião tem e desmistificar também coisas, paradigmas negativos, né, que não são verdades e que na verdade não são atribuídos à religião de Umbanda, tá certo? Fique à vontade aí para perguntar o que você quiser. Há quanto tempo existe, né, o centro lá em Xaxim? Tu falou também que tem integrantes de vários municípios Sim. aqui da região. Como é que funciona mesmo o trabalho de vocês lá? Bom, a sede do Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas, em Xaxim, ela antigamente era a Associação Espírita de Umbanda Ogum Mãe Iemanjá. Essa associação foi criada na década de 80, né, por pessoas que eram praticantes dos cultos oriundos das religiões afro-brasileiras, tá certo? Então esse espaço foi construído, era usado para esse fim. Depois disso ele ficou um período sem atividades e em 2016 a atual direção, a atual dirigência espiritual assumiu o local, tá certo? E foram feitas todas as reformas para adequar a legislação vigente, né? E transformar aquilo num templo religioso. Então o Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas de Xaxim, ele não é um terreiro, como comumente se fala, ele não é uma coisa assim de voluntários que se reuniram, não. Ele é um templo religioso, ele é reconhecido por lei, com direitos constitucionais, tá certo? Então de 2016 para cá é que nós estamos desenvolvendo o culto da Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, que é o criador da religião de Umbanda, tá certo? Hoje a nossa casa tem pessoas que trabalham, que são voluntários, tá certo? Então tem pessoas aqui de Xanxerê, tem pessoas de Chapecó, tem pessoas de Ponte Serrada, tem pessoas de Xaxim, tá certo? Curiosamente tem mais pessoas das outras cidades do que as pessoas do que de Xaxim mesmo. Tem uma procura grande de outras cidades. Quantos integrantes hoje vocês têm no centro, fazem parte do centro? As atividades do centro, ele é dividido em duas partes. Qualquer pessoa pode se tornar membro, porque é como se fosse uma igreja, tanto evangélica como católica. Qualquer pessoa pode se tornar membro, tá certo? Mas existem os trabalhos internos, que nós chamamos de corrente mediúnica, que são aquelas pessoas que participam dos atendimentos das pessoas e dos rituais. A parte interna da corrente mediúnica hoje tem 42 voluntários que trabalham, 42 pessoas que servem a comunidade, que servem os seus semelhantes, de acordo com a doutrina umbandista, que é uma devoção ao amor ao próximo. E existem mais pessoas que participam, porque nós temos, né, à disposição da comunidade um grupo de estudos aberto, que por conta da pandemia a gente não faz regularmente, mas quando as coisas ficam bem a gente recomeça, né? Em torno de 30 a 40 pessoas estudando, se preparando para futuramente ingressar na corrente mediúnica e passar a trabalhar para ajudar o próximo. Então, entre estudantes e pessoas que já trabalham, nós temos em torno de 80 pessoas envolvidas no processo. Bastante gente também, né, Rogério? Tu falou na questão da pandemia, né, que vem atingindo Sim. muita gente, a todo mundo praticamente desde o ano passado. Como é que estão acontecendo os cultos, os encontros de vocês? Porque tem toda aquela questão de distanciamento, uso de máscara, álcool gel. Sim. Como é que estão acontecendo as reuniões de vocês lá no centro? Bom, a nossa casa, quando a pandemia tomou a proporção que tomou,
nós suspendemos os atendimentos públicos e suspendemos os trabalhos internos. Nós passamos a trabalhar, a pessoa entra na página do Facebook, lá ela vai deixar um relato do problema dela, o nome completo, o endereço e a data de nascimento. E nós fazemos sessões fechadas com no máximo 4 pessoas, de preferência de um grupo familiar, onde as pessoas são atendidas à distância. Entendeu? Não é dado retorno para essas pessoas porque é uma quantidade muito grande que nos procuram, mas elas são atendidas à distância através dessa forma. O grupo de estudos, ele funciona com uma quantidade reduzida de pessoas, o distanciamento que a lei nos cobra e é necessário, tá certo? E aí a gente faz. Nós estamos trabalhando bastante hoje com a parte doutrinária da religião através da rede social, né? Nós temos um canal no YouTube hoje que é Rosa Branca de Umbanda, um canal no YouTube. Nós temos nossa página no Facebook, tá certo? E a gente tem um canal direto para que as pessoas possam... Só para frisar, o nome da página é o nome do centro mesmo? Não. É que, paralelo ao Centro Espírita de Umbanda Alguns Sete Espadas, nós fundamos no ano passado uma federação, né? Essa federação leva o nome Associação Rosa Branca de Umbanda Independente. Então, essa federação, ela visa auxiliar outras casas que precisem de auxílio, né? Jurídico, auxílio doutrinário, tá certo? Porque a Umbanda, ela não tem um órgão como, por exemplo, a Igreja Católica tem o Vaticano. A Umbanda, ela é livre no Brasil. Qualquer pessoa pode abrir um centro e dizer que é umbandista. A lei permite isso. E existem órgãos, né, as federações, que visam auxiliar as casas que precisem de orientação. Principalmente no que tange ao processo de legalização dos templos religiosos. Porque existe muita informalidade hoje, muitas casas que abrem e não tem CNPJ. Muitas pessoas desenvolvem um trabalho muito bonito de caridade, mas não têm condições, não têm apoio, né? Não têm conhecimento necessário, não sabem o caminho para se legalizar, e é um caminho muito fácil. E isso dá muita dignidade para a religião, tá certo? E essas casas que se associam na federação recebem tanto o apoio jurídico, como o apoio doutrinário. A gente desenvolve, nós temos palestras e toda uma tratativa, né, para o desenvolvimento mediúnico das pessoas e até sacerdotal, para que a pessoa possa desempenhar a sua função da forma mais legal possível. Agora, Rogério, falar um pouquinho na questão do trabalho de vocês lá, né? A gente estava conversando até antes da gente fazer essa entrevista, que é bom ressaltar e frisar também, né, que diferente de outros locais que a gente está acostumado a ver até com certa frequência, né, a Umbanda, ela não utiliza nem o sacrifício de animais e nem também não é cobrado nenhum valor para o pessoal ir lá e receber, ter esse apoio mesmo de atendimento, né? Certo. Explica um pouquinho para a gente sobre essa situação, porque de certa forma é um assunto interessante, certo, e de certa forma delicado também, num momento como a gente está vivendo hoje de pandemia, né? Tá certo, muito importante a tua pergunta. Bom, a Umbanda não existia no Brasil até o dia 15 de novembro de 1908. No dia 15 de novembro de 1908, um senhor chamado Zélio Fernandino de Moraes fundou essa religião. Tem toda uma história por trás disso, não foi uma coisa simples, né? Envolveu muita gente no Rio de Janeiro, e ele fundou a religião, ele criou a religião de Umbanda. Até então não existia Umbanda no Brasil. Existiam outros cultos que eram oriundos da prática afro-brasileira. Esses cultos tinham uma prática que veio com os escravos, né? A Umbanda surgiu no contexto brasileiro justamente como uma proposta de valores morais. Como no século anterior havia chegado no Brasil, pelo povo europeu, a doutrina dos espíritos de Allan Kardec, a Umbanda trouxe os valores da doutrina dos espíritos para dentro da prática mediúnica e ritualística, tá certo? Dos escravos e dos indígenas brasileiros. A Umbanda é uma religião muito voltada para a manifestação de espíritos descendentes de escravos africanos e indígenas brasileiros. Quando Zélio Fernandino de Moraes criou a Umbanda, ele disse que a Umbanda seria a manifestação do espírito para a caridade.
Porque assim como Jesus veio à Terra, o maior de todos, e nunca cobrou nada de ninguém, ele sempre defendeu que os valores espirituais deveriam ser gratuitos, né? Na Bíblia a gente encontra que de graça recebeste, de graças dai. Esse foi o mandamento que Jesus deu. Então, se o Espírito é um espírito de luz, é um espírito evoluído, numa condição superior à condição humana, ele não pode estar apegado às coisas materiais. Então não faz sentido um espírito de luz se propor a trabalhar somente se receber em troca uma coisa material, certo? Então na Umbanda não existe essa troca com esses espíritos, por conta que o espírito vem para praticar o mandamento cristão de amor ao próximo, praticar a caridade espiritual, a fraternidade espiritual. Então eu falo por mim, que sou um seguidor da Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes. A nossa prática é proibido qualquer tipo de cobrança. Existem rituais dentro da religião que às vezes você precisa de coisas. Quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa doente vem, a pessoa traz as coisas. Mas é terminantemente proibido qualquer cobrança financeira pelo trabalho feito na casa. Inclusive isso consta no estatuto que está registrado em cartório e a pessoa é passível de punição legal, caso pratique em nome da nossa casa uma atividade remunerada. Nem eu, que sou sacerdote da casa, tenho qualquer tipo de remuneração. Inclusive a casa é mantida por uma doação voluntária das pessoas que se associam no valor de R$20. É com esse dinheiro que nós mantemos a casa. Rogério, para a gente finalizar, né, e eu vou precisar te fazer essa pergunta, até Fique à vontade. Porque a gente percebe muito, nós que somos leigos nessa situação, Sim. A gente conhece, né, todo o ritual, toda a tradição da Umbanda, enfim, sim, mas a gente percebe muito que ainda existem muitos grupos denominados umbandistas ou de centros de terreiros, enfim, que usam e fazem esses sacrifícios dos animais, sim, ou até mesmo cobram algum valor para receber algum atendimento ou alguma ajuda, né? Como é que vocês encaram tudo isso? Vocês acreditam que seria a denominação de Umbanda também, ou isso no caso já não seria, ou fugiria um pouco do propósito que a religião permitia? Bom, eu tenho um respeito muito grande à cultura africana, porque o Brasil foi construído com pilares que foram, né, deram sustentação à nossa pátria. E o povo africano e o povo indígena trouxeram e colaboraram muito com esses pilares. Então eu tenho um respeito muito grande às religiões africanas, chamado de cultos de nação, como o candomblé, por exemplo, tá certo? Veja, a Umbanda, ela não tem ligação com os cultos africanos. A Umbanda, criada por Zélio Fernandino de Moraes, proíbe terminantemente o sacrifício de animais. A nossa casa, em hipótese alguma, nunca praticou, não pratica e não praticará o sacrifício de animais, como se vê por aí. Isso não é a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes. Houve, num momento da história do Brasil, entre os anos 40 e 50, os praticantes das religiões afro-brasileiras eram muito perseguidos no Brasil. Então houve um movimento das lideranças da Umbanda no Rio de Janeiro, inclusive de Zélio Fernandino de Moraes, que foi o criador da religião, que procuraram na época Getúlio Vargas e fundaram a primeira federação e que por intermédio desta conseguiram legalizar a religião no Brasil. E aí havia uma perseguição muito ferrenha, uma perseguição policial, havia espancamento e prisões de quem praticasse os cultos afro-brasileiros. Quando a Umbanda fundou a primeira federação e se legalizou, a Umbanda passou a ter alvará. Então, quem era umbandista tinha alvará de licença para praticar a religião. Então, muitas pessoas, desde então e até hoje, que têm outras práticas religiosas, se denominam umbandistas, certo? Mas eu falo da Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes é uma Umbanda cristã, segue os valores morais do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma doutrina alinhada à doutrina dos Espíritos, segundo Allan Kardec, e é uma doutrina que não aceita, em hipótese alguma, o sacrifício de animais, nem a remuneração financeira
pelo serviço prestado. Dentro da nossa doutrina, nós médiuns viemos para essa vida, nós acreditamos na reencarnação, com o dom da mediunidade, para fazer uso desse dom para resgatar débitos de outras vidas, falo inclusive da minha pessoa, para resgatar débitos de outras vidas, tá certo? E para ter através da mediunidade uma oportunidade de praticar o bem ao próximo. Isso é um dom divino. Como você me perguntou, como que nós vemos, eu vou te falar de forma doutrinária. A nossa doutrina vê o comércio desse dom como uma coisa que vai trazer no futuro, ainda nessa vida, e com certeza após o desencarne do médium, consequências trágicas. Porque foi feito de um dom divino um comércio. E esse dom veio para trazer a espiritualidade para o plano material. E não para ser usado como forma de ganho material. Tá certo? Então nós vemos dentro da nossa doutrina, da nossa casa, como um problema muito sério, uma coisa muito grave. Tá certo? Porque nós acreditamos em leis espirituais como a lei de retorno, que é fatídica, indiferente da crença, da religião ou da prática, e essa lei se encarrega de cobrar, certo? O bem que não foi feito, que devia ter sido feito de forma gratuita. Porque quando nós colocamos um preço nos trabalhos espirituais, nós estamos trazendo o mundo espiritual para dentro da sociedade material, para fazer com que ela se torne humana. E isso é contra o princípio da religião. A religião existe para que nós nos tornemos espirituais e não transformar as coisas espirituais em coisas financeiras e mundanas. Então, para nós não existe essa prática. Rogério, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade que eu tive de falar da minha religião aí. Tá bom? Tá certo, então, e sucesso, né? Muito obrigado. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não estamos atendendo. A nossa página está à disposição de todos. Por favor, tá pode certo? passar os dados. Entra no Facebook, na página do Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas. Lá pode deixar sua mensagem com seu nome, escrever o seu problema, que semanalmente nós fazemos os atendimentos à distância, tá certo? Quem quiser participar dos grupos de estudo é aberto ao público, tá certo? Também pode entrar em contato conosco através da página, deixar o número de telefone, que assim que normalizar, nós chamamos as pessoas para participar. E quando tudo isso passar, Deus queira que seja breve, nós estaremos de portas abertas para servir o nosso próximo, porque é uma grande oportunidade que nós temos de seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina que fazer o bem ao próximo e amar a Deus é a nossa obrigação. A todos, em nome da nossa comunidade, o meu fraterno Saravá. Tá certo, obrigado então, Rogério. E claro, você pode continuar nos acompanhando. É só você acessar as nossas redes sociais ou lancenoticias.com.br. Até a próxima. Até mais.